Vamos então começar o 16º capítulo, Exemplo Cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto. Enquanto nós, ambos, acompanharíamos Fábio em processo de desencarnação. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou, com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, mas também os parentes, que em vez de nos preocuparem como acontece comumente, serão úteis colaboradores na nossa tarefa. Falava Jerônimo com sólida razão, porque em verdade mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação, serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquieto. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso e, com dificuldades, conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado ao espiritismo evangélico, consagrar a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que integram. Diferenciam-se, porém, os alunos, na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Que nós vemos aqui o Jerônimo explicando para o André que embora o conhecimento, embora o aprendizado do Dimas, cada um
absorve de maneira diferente. E vamos lembrar que o Dimas tinha o mérito, mas ele não passou isso para a família. E a família, por ligação vibratória, causa a maior parte desses problemas que ele está sentindo. E como não existe um desencarne igual ao outro, justamente porque cada um tem o seu grau de aprendizado, cada um tem a sua reforma íntima, cada um tem a sua modificação interior e o quanto ele se deixa influenciar ou não pela família mais próxima, pela família maior. Cada caso é um caso. É isso que o Jerônimo está colocando aqui para o André. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. É isso que eu estava colocando. Ele trabalhou muito, ele foi muito dedicado, mas ele mesmo não aprendeu como devido, aliás, às lições que ele recebeu. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética. Então, como ele não passou esses ensinamentos para a família, e como ele tem uma dedicação fora do normal, ou seja, ele não teve equidade, ele não conseguiu equilibrar as coisas, entender que não existe separação, a vida espiritual, na vida espiritual ele vai poder continuar tendo contato com a família, mas ele não passou isso para os familiares e ele lá no fundo não aprendeu isso como devia. Então ele, pelos laços com a família, ele está sentindo o sofrimento, o desespero, a angústia da família que não tem o conhecimento necessário acerca do desencarne. Porque nós temos que trabalhar o desencarne como ele é, coisa mais natural do mundo. A partir do momento que a gente nasce, nós estamos em contagem regressiva. Voltar para casa é a coisa mais natural do mundo. A gente tem que se preparar e se preparar bem para isso. Tanto nós como os nossos familiares. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessores, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo, quer dizer, debatida, né, numa aguçada luta consigo mesmo, para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos.
O obséquio é o ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios, em obediência às disposições mentais em que se prende. Né? Então, o favor, os recebimentos, o trabalho também, né? O que se dá, né, para os outros, é sublime. Tudo aquilo que se faz para o outro, né, tudo aquilo que se dá ao outro é extremamente sublime. Né? No trabalho de cooperação. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios, é tudo transitório, né? Em obediência às disposições mentais em que se prende. É naquilo que existe na sua mente, né? O seu pensamento é que vai dar o destino, tanto na vida encarnada como na vida espiritual, que é a verdadeira vida. E vamos lembrar as palavras de Jesus. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. É onde você estará preso. Atravessado o curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos, que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem contas, né? Machucado, chicoteado, né? Por dificuldades sem conta. No transcurso da experiência que terminava, deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva, e embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico, jubiloso e confortado com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido, além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivenciando-lhe os princípios renovadores
com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguir iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Então nós estamos vendo aqui que, diferente do Dimas, o Fábio passou para a esposa o conhecimento que ele tinha, mantinha uma proteção ali no lar pelo evangelho, pela oração, pela leitura do evangelho, pela colocação da oração com a esposa, com os filhos, preparou a esposa e o filho e os filhos para o desencarne dele, para o fato de que não existe a separação é momentânea, para que eles estivessem mais preparados para a partida dele, Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido, ou seja, ele não era um suicida inconsciente. Ele estava desencarnando no tempo que foi planejado no seu roteiro no plano espiritual. Estava terminando, estava cumprindo o tempo certinho da encarnação. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei: é lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em estâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia como pai que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se
na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por ele elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornou ao ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqueceu o assistente, colaboraremos também na execução desse propósito.
É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor, agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente, e fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Então nós vemos ali que eles magnetizaram a água, né? E essa água, ela retirou aquelas substâncias nocivas que o Jerônimo e o outro assistente deixaram na epiderme, né? Deixaram ali a flor da pele. E as águas retiraram essas substâncias, limparam a pele, né? Então a água terminou o trabalho que o Jerônimo começou com o passe longitudinal que estava dando ali no Fábio. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. Então a gente vê que o Jerônimo foi fazer alguma coisa e voltou ali dizendo que estava tudo pronto para que ficasse só a família ali no Evangelho no Lar, né? na reunião, na prece em família que o Fábio iria realizar. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio, não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo,
auxiliado pelo Pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus nosso Pai, rogo a Deus nosso eterno Pai, perdão, rogo a Deus nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. Então ele está ali, reconhecendo a gratidão que todos nós temos que ter a esse corpo animal, a este corpo de carne que nós vestimos enquanto estamos aqui no planeta, usamos para aprendizado e que temos que agradecer a Deus por ele. Nós temos que ser muito gratos a este corpo por nos auxiliar tanto. Principalmente nós que temos saúde, temos que agradecer a Deus e agradecer a este corpo por nos carregar por esse estágio, por este aprendizado, nos carregar bem, nos carregar com saúde, nos ajudar a aprender. E é essa gratidão que o Fábio está colocando aqui. Gratidão a Deus, e a gratidão ao corpo que tanto nos auxilia. Sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Então, o André está dizendo que até ali se via que era o Fábio que estava falando, as palavras eram suas. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz, condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e sua voz fez-se ouvir de novo, com diferente inflexão, dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado. Então nós vemos ali que o pai dele estava em oração, colocando a destra, a mão direita sobre a fronte do Fábio. E aí o André descreve aqui a transformação da energia, do olhar, da figura do Fábio, que estava ali influenciado pelas energias do pai.
E aí nós vamos ver agora as palavras dele, né? Influenciado por esta oração e por esta energia do Pai. Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Então aqui nós entendemos a ausência do pai. O pai do Fábio se ausentou para fazer com que todos aqueles amigos que vinham ali na casa do Fábio para realizar o evangelho no lar junto com eles, eles não foram nesta noite, justamente para manter a família a sós, para que as palavras pudessem ser marcantes e pudessem ser deles, né? Ele, a mulher e os filhos, né? Então ele foi fazer com que esses amigos não comparecessem à reunião a qual eles compareciam há anos, né? Não é sem razão, é o que ele está dizendo aqui, os amigos não vieram, não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo, dentro da noção da próxima despedida. Então o Fábio está aqui, né, preparando ali a esposa e os filhos para a despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Então ele vê ali que aquela passagem, né, de Paulo estava falando do corpo animal e do corpo espiritual, e aí ele vê que aquilo não é o acaso, aquela passagem caiu justamente para que eles todos ali pudessem entender que ele estava se despedindo do corpo animal, mas o corpo espiritual, que somos nós, que é a nossa verdadeira vida, estava voltando para casa, para a verdadeira vida. Então que eles não se separariam, que eles poderiam manter o contato, que eles continuariam, né, a manter o contato, e que essas palavras deles ali não era de despedida, era um até logo, era só uma viagem, e que eles se reencontrariam em breve. Então nós vamos continuar aqui a despedida do Fábio junto à família ali, influenciado pelas energias, pelo amor do pai que se encontra ali, do pai, daquele que foi, do irmão que foi pai na terra, foi o pai físico dele na terra, influenciando ali amorosamente as suas palavras naquela prece em família. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.